Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família. 1150 kHz, servindo a comunidade terriense há mais de 70 anos. Agradeço aos meus amigos, Boy, Márcio, toda a equipe técnica da Rádio Três Rios, a atenção e auxílio na divulgação da doutrina dos Espíritos, baseada nas mensagens e exemplos deixados pelo nosso Mestre Jesus, para que trilhássemos o caminho do bem. Boa tarde também aos amigos e irmãos da Seja, companheiros de jornada na experiência terrena. A todos uma tarde maravilhosa. Hoje, como nos sábados em que aqui me encontro, daremos sequência ao livro cujas mensagens eu tenho lido para vocês, que se chama Vida Plena, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito da nossa benfeitora e patrona da nossa casa espírita, Joana de Ângeles. Este é o programa Uma Razão para Viver, promovido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E para quem não nos conhece, nosso endereço é Travessa Paulino Alves Tavares, número 6, próximo aos prédios do Vila Nova, na Vila Isabel. Venham conhecer o nosso trabalho. Aguardamos vocês para uma visita. O nosso estudo de hoje é referente ao capítulo 23, cujo título é Crê, sou eu. Para quem ainda não ouviu falar, este é um livro que possui 30 mensagens. Nós estamos já na 23ª, já quase acabando. E são baseadas nos ensinamentos do Mestre Jesus. O meu nome é Nádia e aqui estou para aprendermos juntos com a nossa amada benfeitora. Neste capítulo, cujo título bem sugestivo, ela começa, sempre há um trechinho anterior, né? Então ela começa nos dizendo que a oração é poderoso combustível para a manutenção e segurança da fé raciocinada, porquanto faculta a aquisição de energia que flui da divindade e reabastece os sentimentos. Então ela começa assim. E ela vai falar aqui sobre a fé, a diferença entre a fé raciocinada e a fé cega, como devemos nos comportar diante dessas duas situações. Então ela começa a nos dizer que os alicerces da fé, ou seja, os suportes, estão fixados na razão, mas são sustentados pela emoção. Então, a fé, ela está fixada na razão, mas é sustentada pela emoção. Ou seja, a fé precisa de ter sentimentos, ela precisa de ter emoções. A razão, sem a emoção, ela não nos leva a cometer vários enganos. Ela disse que o conhecimento esclarece e facilita, com certeza. A razão nos facilita o entendimento, mas a fé, ela traz uma harmonia que propicia em nós a paz. A busca e conquista da fé segura, que não se perturba,
perturba com a dúvida exige um programa bem estruturado, que deve ser mantido com cuidado e sem permitir equívocos. Ou seja, devemos estar sempre atentos para que não nos perturbemos, para que não tenhamos dúvidas. Evidentemente que nós haveremos de ter dúvidas, mas nós devemos lembrar sempre do nosso Mestre e consultar o nosso coração para sabermos o que realmente podemos conseguir e evitarmos os equívocos. Se nos equivocarmos, devemos refazer o caminho, retornar e avaliar novamente. Ela diz mais: a fé natural é uma disposição normal para aceitar-se o fato sem exame detalhado, sem dúvidas frequentes. No entanto, a fé racional é uma disposição elaborada mediante os fatos que lhe facultam a existência. Estabelecida, a fé raciocinada, aquela que resiste às teorias que se opõem, necessita de frequentes cuidados a fim de permanecer intocável e de reflexões constantes em torno do seu conteúdo, com análise sempre atual de experiências que apresentam outras interpretações. Ou seja, a fé natural é aquela fé que nós temos naturalmente, que nos leva a aceitar, sem muitos exames, sem um exame mais detalhado e sem dúvidas. Mas a fé que deve ser também aliada à razão, ela é mais elaborada e devemos estar sempre atentos para estabelecermos essa fé raciocinada, para que a gente não se turbe, não se perturbe diante dos cuidados que devemos ter, e devemos sempre reflexionar constantemente em torno do seu conteúdo, porque nós vamos ter dúvidas e as coisas podem mudar, nós não podemos ser inflexíveis. A fé raciocinada, ela encara a razão e ela é capaz de não ser radical, porque nós não devemos ter atitudes radicais. Devemos sempre avaliar e, se for necessário, voltamos atrás. O avanço da ciência em várias áreas oferece com frequência explicações lógicas e demonstrações que colidem com as crenças, que normatizam os comportamentos humanos. Muitas vezes, diante de mudanças, muitos de nós mudamos rapidamente, outros demoram mais. E muitas demonstrações dessa lógica, elas vão colidir com as nossas crenças. E aí é que devemos praticar a fé raciocinada e encontrar um caminho que faz com que nós consigamos entender e não radicalizar, como em muitas outras denominações, muitas pessoas que são extremamente radicais, porque não raciocinam em cima do que deve ser raciocinado. Não olham com amor, com emoção, para que possam fazer aquela análise e voltar para dentro de si mesmo e perguntar: eu gostaria que isso fosse feito para mim? Eu gostaria que fosse dessa forma?
como eu me sentiria desta maneira. Então, a gente tem sempre que prestar atenção nessas coisas. Como nós nos sentiríamos? Nos sentiríamos bem com alguém sendo extremamente radical em suas posturas e muitas das vezes posturas equivocadas? Mas nós não podemos, nós expressamos a nossa vontade, a nossa razão, mas não podemos mudar as outras pessoas. Elas têm que achar os seus próprios caminhos. Devem ser, ela diz, que quando ocorrem essas divergências, elas devem ser debatidas de forma fraternal, de modo que possam confirmar os credos existentes ou abram novas perspectivas para aceitação. Não deve haver imposição. É necessário que se converse para que se abram novas perspectivas e as pessoas possam aceitar, mas com razão, com emoção, sem serem forçados. Ela nos diz aqui que existem centenas de crenças religiosas que se impõem à sociedade com terríveis castrações morais e emocionais, como fundamentais para a sua vivência. Tais crenças são vítimas do medo, aceitas sob injunções dolorosas, porque são ameaçadoras. Os seus crentes deixam-se levar por uma fé temerosa, destituída de resistências morais e de valores espirituais, que não lhes permite discordar ou divergir dos mais fortes absurdos. Trata-se da tradicional fé cega, que parte da sociedade ainda aceita, violentando a razão e a presença dos fatos que revelam diferentes significados. Então, muitas pessoas continuam defendendo determinados pontos de vista que no mundo atual, muitas das vezes, já foram quebrados essas revelações. Hoje nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus vingativo, que todas as coisas que nos ocorrem são consequências de atos praticados em vidas pretéritas, na nossa própria vida atualmente, né? E porque não aceitamos raciocinar em cima de determinados assuntos. E por mais absurdos que eles sejam, algumas religiões, algumas crenças religiosas ainda mantêm as pessoas sob ameaça. Na verdade, é sob ameaça. Nós conhecemos, eu não vou citar exemplos, porque todos nós conhecemos religiões que são extremamente castradoras, que levam as pessoas a duvidar de si mesmos e acabam se tornando marionetes frente a algumas pessoas que, infelizmente, alguns têm má fé, e a gente sabe, nós conhecemos, não há necessidade. E essa fé cega pode nos levar a muitos erros, muitos equívocos, como foi, né? Nós podemos dar um exemplo do passado, como foi a Inquisição, que foi horrível,
que havia tortura, um Deus vingativo, um Deus cruel. Não esse Deus que nós conhecemos de amor, que nos ama, que nos dá sempre oportunidades quando erramos. Então, atualmente, muitos já se colocam, já conseguem enxergar esse Deus de amor. E houve uma época que era impossível, as pessoas eram chamadas de hereges, porque não acreditavam e eram torturados, tudo em nome de uma fé cega, né? Porque Deus é amor e bondade e justiça, não um vingador, aquele que maltrata os seus filhos, muito pelo contrário. Dando sequência, mesmo na área acadêmica, periodicamente, conceitos e diretrizes que bem definiam fatos são abandonados ante novos resultados das experiências e descobertas valiosas de desconhecidos mecanismos que os explicam. Então, quantas vezes a ciência, quantos tabus, quantos mitos já foram derrubados? Porque na ciência também nunca se fala fala-se sempre em talvez. Porque alguma nova descoberta pode derrubar tudo o que já existia anteriormente. E na fé, nós devemos persistir na razão, mas também antes só se falava em razão, mas não falava em emoção. Hoje nós já falamos fé raciocinada, mas com emoção. Já mudou. Por isso que ela disse que na área acadêmica acontece quantas descobertas já foram realizadas e quantas já foram abandonadas porque não foram comprovadas, eram levadas como verdades que nunca mudariam. Por exemplo, o heliocentrismo. O heliocentrismo não, o teocentrismo. Vamos falar da idade antiga, né, da Idade Média. Mais fácil para dar exemplos. Eles achavam que a Terra era fixa e que o Sol girava em torno da Terra. Hoje nós sabemos que não funciona assim. Nós já temos satélites, temos naves espaciais que já foram, temos uma espaçonave que é um laboratório onde que orbita em torno da Terra, satélites de comunicação. E hoje nós sabemos que o Sol é a nossa estrela. Nós orbitamos em torno do Sol. Mas era uma verdade considerada como verdadeiríssima. E quem falasse que não era castigado, era torturado. Então, era a tal da fé cega. E hoje temos várias mudanças e as mudanças continuam ocorrendo e fazem parte. Aí ela nos dá aquele conselho. A oração é poderoso combustível para a manutenção e segurança da fé raciocinada, porquanto faculta a aquisição de energia que flui da divindade e reabastece os sentimentos. Olha a diferença. A fé raciocinada, ela faculta a aquisição da energia que flui da divindade e reabastece os sentimentos, para que nós não sejamos mecânicos, não sejamos cegos para as coisas que estão óbvias à nossa frente. A fé religiosa, aliás, diante dos magníficos fenômenos da mediunidade,
A sua análise propicia detalhes e facetas não percebidos à primeira vista. Muitas das vezes, nós não percebemos determinadas coisas. Por exemplo, às vezes estamos lendo alguma coisa, né? Falo, por exemplo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Cada vez que a gente lê, a gente tem um novo olhar, porque a gente já foi acrescido de novos sentimentos, de novos conhecimentos. Porque Jesus sempre nos disse: amai-vos e instruí-vos, sentimento e razão. Então, ela disse que essas facetas não percebidas à primeira vista reafirmam a crença ou abrem novos caminhos para a compreensão da existência física e da vida nas suas exuberantes manifestações. A fé religiosa sempre está sujeita a revitalizações, confirmações, programas renovadores para as conquistas das doutrinas parafísicas e mais cuidadosa identificação do cérebro e de suas complexas finalidades. A cada dia, as neurociências demonstram os extraordinários poderes do encéfalo e, pasme, confirma as explicações dos imortais. Lembrando que o encéfalo é um conjunto do tronco cerebral, cerebelo e cérebro, parte superior do sistema nervoso central que controla o organismo. Quantas descobertas já foram, quanta coisa já foi descoberta sobre o nosso cérebro. Quanta coisa. Quanto já ajudou a tantas pessoas que sofriam tanto. Então, assim, a cada nova descoberta, então, ela diz, culmina-se o estudo dessa nova ciência com as possibilidades dos neurônios em suas comunicações químicas e biológicas, mas se enriquece e adquire força a fé confirmada pelos fatos. Por essa razão, olha aí, por essa razão, o codificador Allan Kardec afirmou: fé legítima somente o é a que pode enfrentar a razão, a que pode enfrentar os fatos, face a face em todas as épocas da humanidade. Esta é a fé de fato, a que pode enfrentar a razão, enfrentar face a face em todas as épocas da humanidade. A realidade muda de denominação através dos tempos, mas sempre definindo o que é legítimo. Então, as leis divinas, elas são imutáveis, porque são leis naturais. E quando nós as quebramos, estamos violando as leis divinas. E elas sempre vão estar presentes. Podem mudar as denominações, mas sempre legítimas. E sempre serão legitimadas através dos tempos, né? Bem, agora, antes de dar sequência, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso Joana de Ângeles. Começando a falar sobre os dias que nós estamos, a programação da nossa casa. Segundas e quintas são as reuniões públicas. As reuniões de segunda, elas começam às 20 horas. E as de quinta também. Na segunda-feira, são palestrantes que vão, né? Os temas são variados, tudo sempre dentro do Evangelho de Jesus. E algumas vezes são as pessoas da casa e sempre estamos convidando palestrantes de fora da nossa casa, às vezes até de outro estado, que vêm
nos dá de outras cidades, né, que vem nos dar a honra de sua presença em nossa casa. E na quinta-feira nós estudamos, por enquanto ainda estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí cada quinta-feira é uma pessoa, aí somos nós da casa que damos o estudo. É um estudo sobre os capítulos, sobre os itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E assim também começa às 20 horas. E ficaríamos muito contentes se vocês pudessem nos visitar. Nós temos um trabalho de fraternidade, de amor ao próximo, né, de caridade, tanto a material quanto a caridade moral, que nós temos um grupo de mães que a gente acolhe e a gente evangeliza elas aos domingos, que vocês também, se quiserem participar, podem comparecer às 9h30 da manhã, todos os domingos. Nós estamos lá com 3 salas com crianças e as mães que evangelizamos também. Se você quiser comparecer, se quiser ir lá para assistir o estudo que é dado para as mães, quiser nos ajudar com as crianças, serão sempre bem-vindos. Como diz a Daura, presidente da nossa casa espírita, que nas casas espíritas sempre há vaga. E nós trabalhamos distribuímos as cestas básicas para as mães, né? Temos a evangelização das mães e das crianças, porque nós distribuímos o almoço para elas, para a mãe e para as crianças, no domingo. Todo domingo nós fazemos almoço para elas e realizamos várias atividades do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Dia das Crianças. Procuramos agradar as crianças e eles comparecem, graças a Deus, e é muito bom, é um trabalho muito bom que nos dá muita alegria, muita satisfação por estarmos ajudando. E nós também fazemos um bazar a cada 2 meses, ali perto da Livraria Espírita, com o dinheiro que nós arrecadamos para dar sequência às coisas da casa espírita, né? Precisamos pagar a luz, água, internet, material para a evangelização das crianças, né? Para material de papelaria. Então nós estamos sempre pedindo roupas usadas em bom estado, se você tiver e quiser trazer para nós aceitamos. Alimentos não perecíveis, se você quiser nos visitar e trazer 1 quilo de alimento não perecível, nós aceitamos também de bom coração. E roupas, né? E temos um trabalho também muito bom que se chama, que é o trabalho com as gestantes. A gente fornece o primeiro enxovalzinho de bebê das gestantes carentes. Então elas vão lá, fazem um cadastro e a gente provê um enxovalzinho para elas. E eu sempre falo sobre esse trabalho que a gente realiza, e agora no final desse mês, dia 29, nós estaremos realizando em nossa casa, e vocês estão convidados, para o chá de bebê da mãe Ritinha. A mãe Ritinha, ela era uma parteira daqui de décadas passadas, e ela fazia esse trabalho ali na antiga maternidade Walter Franklin. E a gente dá sequência. Existem outras casas também que trabalham, a Igreja Católica também, outras que fazem esse trabalho.
Acho que a própria prefeitura também realiza esse trabalho, mas são muitas mães e nós trabalhamos também. Então, se você tiver também roupinhas de bebês em bom estado, que a gente possa colocar no, 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 no enxovalzinho que a gente distribui para as mães, nós estaremos aceitando. Também realizamos o atendimento fraterno, que é uma conversa que você marca no Facebook da nossa Casa Espírita, pode marcar no WhatsApp, porque lá no Seja Três Rios tem o número do WhatsApp, fala conosco e marca, porque às vezes você quer conversar com alguém, às vezes não consegue falar, não consegue se abrir com pessoas da sua família, com amigos. Você pode ir lá e nós estaremos prontos a te escutar. E é só marcar. E os irmãos da espiritualidade vão nos intuir para que a gente possa te ajudar, te auxiliar no que for necessário. Muitos precisam, às vezes apenas de uma conversa mais tranquila, uma conversa onde não haverá culpas, não haverá. Nós não vamos ofender você, não vamos criticar você, não haverá críticas. Apenas estaremos lá para te ouvir e conversar, escutar os seus problemas. Muitas vezes a pessoa precisa apenas de uma escuta. Então, gente, já falei sobre, lembrando novamente que as nossas reuniões públicas são segundas e quintas às 20 horas. Também falei lembrando também que a evangelização ela acontece no domingo, todos os domingos. E que dia 29 haverá um chá de bebê na nossa Casa Espírita, que é uma confraternização. Se você quiser nos dar a honra da sua presença e se puder levar uma pecinha de enxoval para os nossos bebês carentes, nós aceitaremos de bom grado. Mas se não puder levar também, não tem problema. Vá para nos conhecer nosso trabalho, interagir conosco. É sempre muito bom receber amigos antigos e novos amigos. Nós agradecemos sempre. Então, no momento sobre a nossa Casa Espírita, lembrando novamente o endereço, Travessa Paulino Alves Tavares, número 6. Próximo aos prédios do Vila Nova. Tem vários ônibus que passam por ali, só parar. É só pedir para parar próximo do Joana, que eles param, e se você tiver dúvida. E também você pode entrar na nossa página do Facebook. Nós também estamos no YouTube, estamos no Instagram também. É só você nos procurar, que nós estamos em todas essas mídias sociais mostrando o nosso trabalho. Nossas palestras, nossos estudos são colocados na internet e temos aqui esse programa, Uma Razão para Viver, que nos permite falar divulgar a doutrina espírita através das ondas do rádio. Muito obrigada e vou dar continuidade aqui às nossas páginas de Joana de Ângeles. Continua a nossa querida benfeitora.
crê em Deus, sem disfarces, sem dissimulação ou dúvidas. Mais de uma vez, Jesus foi enfático em relação às dúvidas habituais. Crê, sou eu, ele sempre disse. Esperava-se o Messias, desejava-se que viesse e duvidam quando ele se revelou. Infelizmente, nós vimos a luz e não a reconhecemos. Mau hábito esse de acreditar através de outrem e não realizar a sua própria conquista, analisando aquilo em que se informa crer. Sem alicerce moral, a construção em bases inseguras, facilmente se desconstrói, desmorona. Aprende a examinar as tuas convicções religiosas, a fim de que as tuas ações sejam firmes e bem definidas. Devemos ser sempre firmes e termos as nossas posições definidas sem radicalismos. Nenhum radicalismo. Elas sempre devem ser analisadas e construídas com fé e com amor, principalmente. A fé real não está sujeita às variações do tempo, lugar e modismos. Porque não roubar, não matar, em qualquer época da humanidade é um crime. Não depende, é independente da época, é crime. Matar, roubar, agredir uma pessoa, agredir um irmão, são coisas que não vão mudar, independente da época. Então, por isso ela diz que a fé real não está sujeita às variações de tempo, lugar e modismo. Ela se encontra estruturada na rocha das convicções. Não se amolece, como ela diz, não se amolenta, não fica sem força, sem entusiasmo, quando em confronto com as questões ou argumentos que são aparentemente lógicos, mas na verdade são falsos e enganosos. Quantas pessoas, quantos estão dispostos a enganar os outros? Quantas histórias nós ouvimos? Então, quando em confronto com as questões sofistas, ou seja, isso que eu falei, argumento ou raciocínio que é aparentemente lógico, mas na verdade falso e enganoso, ou não dos períodos culturais da sociedade. Enfrenta-os com naturalidade e, se necessário, adapta as novas informações ou adere às suas propostas, somando valores. Sempre lembrando, ao aderirmos uma nova ideia, ela tem que somar as que nós já temos, acrescentar, tornar melhor, para que a nossa vida seja melhor, para que nós sejamos acrescidos de valores melhores, cada dia melhores, porque nós estamos aqui para aprender. Todos os dias é um novo aprendizado. E é isso que nós devemos focar. E por isso a fé ela tem que ser raciocinada, verdadeira, sem radicalismos. Controvérsias vão existir sempre, mas nós devemos fazer o quê? Debatê-las de forma fraternal, sem imposições de nenhuma forma. Não se faz necessário negar-se, mas comparar as novas informações com as bases em que se firma, ou seja, é a análise do que a gente vai fazer. Essas novas informações
elas têm que ser com bases em que se firma. Elas têm que ser firmes, mas ela tem que ter base. No momento de desafios e lutas, no processo da evolução, o indivíduo tem o dever de ser firme em suas decisões, aplicando a energia de suas convicções, que são a base do seu existir. Nós temos que ter convicção do que falamos, do que aceitamos, porque nós temos que ser enérgicos no que acreditamos, mas sempre lembrando de que temos que analisar o que nós estamos fazendo. Não devemos nos permitir sermos enfáticos sem ter razão. Muitas das vezes a gente toma determinadas atitudes e não raciocinamos como devíamos. E depois, o que acontece? Nos arrependemos. E ainda bem que nos arrependemos, porque sempre Deus nos dá essa oportunidade de, quando nos arrependemos, voltarmos e refazer o caminho. Então, continua ela. Ruge a tempestade e a fé permanece na certeza da harmonia que virá, embora tudo demonstre o contrário. Quantas vezes nós duvidamos, porque parece que tudo está contra nós. É aí que temos que ter a fé de nos recolhermos dentro de nós mesmos e repensar e retecer a nossa vida. Pegar aquilo que está como se fosse um buraco, aquela teia que foi rompida, e a gente vai lá e cuidadosamente a gente restaura, baseado em convicções firmes, enérgicas, com razão e com amor, lembrando sempre. Dramas e atentados desestruturam os teus planos? Levanta os joelhos desconjuntados, mesmo que você sinta dor, que você esteja meio que caindo, tentando levantar, e avança, continue caminhando. É assim que nós devemos fazer, caminhar sempre. Levantar, mesmo que a gente levante meio trôpego, meio desconjuntado, mas continuar levantando. A fé, ela não é conquista somente para as horas gratas e felizes, para os momentos de dificuldades e de crescimento. Quantos momentos de dificuldades que vai nos levar a um crescimento e que, a princípio, no momento em que estamos vivendo aqueles problemas, aquelas angústias, aquelas aflições, nós não conseguimos enxergar nada, porque estamos tão aflitos que a gente não entende que muitas das coisas que nos acontecem é para o nosso próprio bem. Deus tem um tempo para nós. Nós queremos tudo para antes de ontem. Na verdade, não funciona assim. A natureza não dá saltos, a evolução não dá saltos, as coisas vão acontecendo. Porque a aprendizagem, ela não acontece de um dia para outro. Cada pessoa se encontra num tempo e ela tem um tempo de aprendizagem, seu próprio. E nós, como irmãos, temos que respeitar uns aos outros, porque nem todo mundo está no mesmo patamar, não entende determinados aspectos da vida que muitos já alcançaram há um tempo. Então temos que ter paciência com os nossos irmãos e conosco mesmo, porque nós também, muitas vezes, duvidamos muito de nós mesmos. Temos muitas dúvidas em relação a nós mesmos.
Por isso ela diz que a fé não é conquista somente para as horas gratas e felizes, mas para os momentos, principalmente para os momentos de dificuldade que nos levam ao crescimento. Que afinal estamos aqui para quê? Evoluir. E não evoluímos sem aprendizagem. E muitas das vezes essas aprendizagens, elas vêm com dor, porque às vezes somos muito teimosos devido às nossas imperfeições e não aceitamos as coisas de pronto. Aí ela fala: o indivíduo portador de fé no futuro constrói o amanhã feliz, enquanto aquele que duvida desfaz as alegrias do presente. Porque o passado já foi, não dá para você mexer nele mais. O futuro ainda vai acontecer, mas ele vai depender de quem? Do presente. Então nós podemos viver no presente. Não podemos ficar vivendo do passado ou sonhando com o futuro, achando que vivendo apenas o futuro. Nós temos que viver o presente. E viver sabendo que temos um passado e que temos um futuro pela frente. E que nosso futuro vai depender dos nossos atos de hoje. Certo? Então, por isso que o que tem fé no futuro, ele constrói um amanhã feliz. Mas aquele que tem dúvidas, ele vai desfazer as alegrias do hoje. Que a gente tem que viver um dia de cada vez. E procurarmos acertar o máximo que pudermos. O ato de crer é uma forma de conviver. Olha que interessante. Ninguém pode viver de maneira produtiva se não possui uma fé na grandeza da vida, nas manifestações da natureza, na grandeza do universo e não se deslumbra com a vida em si mesma, genial pelas manifestações de que se reveste. Sabe, a vida é um milagre se você olhar cada detalhe, cada pétala de flor, cada teia de aranha, o nosso próprio corpo é algo extraordinário. A vida, as manifestações da vida são maravilhosas. Se a gente olhar à noite para um céu estrelado, essa lua maravilhosa, o sol que ilumina o mundo inteiro, ilumina pobres, ricos, brancos, negros, amarelos, azuis, crentes, descrentes, a chuva que cai para todo mundo. Então, assim, a vida é maravilhosa, são manifestações que são geniais. É o toque do gênio, é Deus, são as mãos de Deus que tocam e que a gente tem que ter amor, tem que ter a razão para compreender todo esse esplendor que a gente tem diante de nós. Viver inconsciente da realidade é uma forma inconsistente de fé. Aquele que não tem consciência, que vive fora da realidade, ele não tem fé. A sua fé é inconsistente. Viver é uma experiência de fé. Porque a vida é maravilhosa. A vida é um milagre. O tempo inteiro é um milagre. E nós devemos viver essa experiência. Então, para finalizar, ela nos diz: quem o visse, Jesus, vencido na cruz, dilacerado e sem forças, não acreditaria que aquele holocausto fora necessário para que ressuscitasse depois aureolado de beleza e de paz. Uma boa tarde, um bom final de semana para todos. Agradeço
o tempo e agradeço a Joana de Ângeles por essas palavras maravilhosas que eu pude compartilhar com vocês. Tenhamos todos um bom resto de tarde, um bom final de semana e uma semana abençoada. Que Deus abençoe a todos e os ilumine sempre. Que assim seja. Boa tarde. Muito obrigada.